que trabalham com a criação de insetos no Brasil, tá? Tem até uma colega que ela trabalhava no laboratório na época que eu fiz doutorado, e ela hoje atualmente trabalha na produção de insetos e pesquisas na produção de insetos para alimentação. Ela, inclusive, deu uma palestra no IFTM Campus Uberaba recentemente, num evento que teve lá. Eu assisti, foi muito boa a palestra dela, que era falando dos alimentos do futuro, né, os insetos sendo usados aí como alimentos do futuro. Então, nessa parte inicial, eu mostrei o vídeo aí para vocês, é mesmo para falar dessa importância, né, no fornecimento de proteína. Vocês viram que os insetos são fontes importantes de proteína. E aqui eu coloquei essa imagem, né, é uma farofa de abdômen de tanajura, que é a formiga, a fêmea da formiga cortadeira, né. Até tem aqui uma, montadinha aqui. Essa aqui é que a gente chama popularmente de tanajura, né? É a fêmea da formiga cortadeira que sai para reprodução. Depois ela vai ser a rainha, se nada acontecer com ela, né? Nenhum pássaro comer ela e ela conseguir fundar a sua colônia, ela vai perder as asas, né? Depois da reprodução, a asa é só na fase mesmo reprodutiva que ela sai para revoada. Ela e o bitu, que é o macho, tá? Depois ela perde essas asas, ela cava um buraquinho no solo, ela traz uma amostra do fungo, porque formiga cortadeira, elas são cultivadoras de fungo, ela traz uma amostrinha do fungo aqui no aparelho bucal dela, que ela pega lá na colônia da qual ela foi criada, né? E vai levar para iniciar a sua nova colônia. Então, em algumas regiões do Brasil, não sei se vocês já experimentaram, eu nunca experimentei, mas usa aí farofa de abdômen da formiga cortadeira rainha, né, da fêmea da formiga cortadeira. Aqui nesses exemplos, aqui mostrando aquela barata, não é a barata como vocês viram, essa barata que é problema aí doméstico, né, que ninguém quer ela andando pela sua casa, porque ela vive maior parte do tempo em esgoto, então ela traz muitos contaminantes para dentro da sua casa. Mas essa é a barata cinésia, né, que tem a cinéria, ela tem muitas proteínas, só para vocês verem aqui essa relação de proteína, a barata cinérea, a cada 100 gramas de barata, ela fornece 60 gramas de proteína, tá? 100 gramas de grilo fornece cerca de 48 gramas de proteína. Já no caso de 100 gramas de carne bovina ou de frango, tem uma variação, né? Mas média em 20 gramas de proteína, tá? Então, riquíssimo em proteína. Esses insetos, claro, são criados, pessoal, em esses aqui, né, que a gente consome lá na Ásia. Não sei muito bem como que eles criam aqueles insetos, se eles coletam na natureza, não sei. Mas aqui nas Américas, né, aqui no nosso país, os usos aí de inseto que tem, algumas culinárias, são de criações aí de laboratório, tá? Vocês viram lá que fala do espaço, né? Usa muito pouco espaço para produzir muita proteína, né? O tenebro, né, que foi falado também no vídeo, o tenebro é praga de grão armazenado, tá? Assim como aquele besorrinho que mostrou lá, que é praga também de grão armazenado, eles são pragas importantes para armazéns de milho, de trigo, tá? E ele, nas criações de laboratório, se usa cereais para criar ele, tá? E a fase larval de um coleóptero, aqui tá o adulto do tenebro, o molitor, a pupa e a fase larval, que é usada, que pode ser usada na alimentação. E aqui criado em ração própria, né, de cereais, essa ração própria, tá? Antes de abater, geralmente eles são abatidos congelados, tá? Antes de abater, eles vão ficar um período de jejum para que libere todos os excrementos. E depois elas são abatidas, desidratadas, podem ser assadas, né? Depende da forma de preparo, tá bom? Tem uns pesquisadores do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul que tem até levado essas pesquisas para outros eventos, né? Falando sobre o uso de insetos para enriquecer receitas, podendo usar a farinha
de insetos, por exemplo, de tenebro, misturado à farinha normal para enriquecer os alimentos com proteínas, tá? Aqui mostrando um bolo, né, feito com farinha e aqui enfeitado. Eu sei que pode causar um certo nojo, né, pessoal? Mas aqui o importante é falando da questão da importância em fornecer proteína, tá? Mas nós moramos em um país que é de grande extensão territorial, que ainda tem grande potencial, né, para ser explorado e já produz muita proteína que a gente aceita bem. Carnes bovinas, suínas, de frango, peixes, né? Então, mas só para vocês terem conhecimento, tá? Agora nós vamos começar a falar da segunda ordem que estamos estudando. Ontem estudamos coleópteros, hoje nós vamos estudar os lepidópteros, tá? Aqui nós temos imagens de um lepidóptero que é chamado popularmente aí de mariposa, que é a mariposinha adulta de uma praga importante, que é a Spodoptera frugiperda, chamado popularmente de lagarto do cartucho. E a outra, que é coloridinha, que é amarelada, que também é uma praga importante da couve, né, que já não sei se vocês já viram, lagartinhas comendo folha de couve, a curuqueira da couve, só que tem uma diferença, uma é chamada de borboleta, a outra é de mariposa, porque dos hábitos, né, as mariposas têm hábitos noturnos, de reprodução, de voo, acasalamento ali à noite, e as borboletas têm hábitos diurnos, durante o dia, tá? Inclusive, eu tô com uma igual aí da imagem, deixa eu ver se colocar aqui para vocês verem melhor. Essa é uma adulta da curuqueira da couve, tá? Uma coisa que ontem eu estava pensando que às vezes parece simples, mas pode gerar dúvida, né? Os insetos que têm metamorfose completa, a fase adulta já toda vai ter o tamanho padrão, ela não vai crescer mais. Eu acho que eu já falei isso, mas deixando aqui claro, tá? Aí você às vezes vê ali uma borboletinha menor e uma maior que tem a cor semelhante. São espécies diferentes, não é que uma borboleta ainda jovem. Ela tá com asa, ela já é adulta, tá bom? Assim como os besouros. Você vê um besourrinho que parece muito o formato do corpo de outro que é maior. Não é porque ele é jovem, ele é só outra espécie, tá bom? É porque a fase deles jovem é larval, né? Eles têm metamorfose completa. Os besouros, as borboletas, então, quando você vê, parece muito aquela espécie, mesma cor de asa, será que é ela mais nova? Não, é outra espécie, tá bom? Se tem diferença de tamanho, então não é porque ela é mais nova, não. Porque quando é adulto, o tamanho é padronizado. Pode ter uma diferença de tamanho entre fêmea e macho em algumas espécies, por exemplo, de besouro. O macho, às vezes, é um pouquinho menor que a fêmea, tá? Mas é uma diferença pequena também, de alguns milímetros. Então, os lepidópteros são aí representados pelo que nós chamamos popularmente de borboletas e também de mariposas. Tem gente que fala assim, também chama de bruxa, né? Essas mariposonas que tem esses pelinhos, né? Que parecem pelinhos, né? Mas na verdade são escamas sobre o corpo. A gente aqui regionalmente também às vezes chama de bruxa, né? O nome dessa ordem vem do grego, que é lepidon, que são escamas, e ptera, que é asa, né? A questão desse nome, né, lepidon, significa escamas, porque a asa, ela é toda recoberta por escamas, microescamas, tá? O que dá a cor à asa da borboleta, das mariposas, são essa cobertura por microescamas, muitas, milhares de escamas. Essa foto aqui, para ver mais de pertinho, a asa de uma borboleta. Estão vendo? São escamas. Aqui uma foto bem de perto, de microscopia, que você vê as escamas que recobrem essa asa membranosa. Por baixo ela é uma membrana e ela toda recoberta por microescamas. Por isso que as borboletas e as mariposas, se você passar a mão, aqui tá até meio com as escaminhas saíram nesse cantinho, aqui, como vocês verem.
Se você, na hora de montar, inclusive, for mais abrasivo na montagem, e o papel que você estiver usando, você vai ter uma grande descamação da asa, tá? Mas todas as borboletas e mariposas têm essa característica. Asas recobertas por escamas, tanto do lado de cima, como da parte de baixo também, né? Muito bonita, essa aqui é uma mariposa, né? Pelas cores mais fechadas, a gente consegue identificar. Mas também tem mariposas que têm cores, essa aqui, por exemplo, uma mariposa tem uma cor mais amarelada, né? Mas é uma mariposa, que ela tem mais, o corpinho dela é mais recoberto por umas escamas, o próprio, não só as asas, né? Então, pessoal, esse nome lepidóptero, né, vem de inseto de asas escamosas, tá? Então, isso é a origem do nome dessa ordem de insetos. Aqui são fotos também mostrando, né, as escamas da asa de uma borboleta, com detalhes aqui de microscopia, um trabalho de microscopia, né? Essas escamas são muito pequenas e são sobrepostas. Os insetos dessa ordem são, como eu disse, os popularmente chamados de borboletas e mariposas quando estão na fase adulta. Na fase de larva, né, como são insetos de metamorfose completa, são chamados de lagartas, traças, né, mas nem toda traça, por exemplo, traça de livro não é lepidóptero, é tisanura, né, é outra ordem. Taturanas, tá, mandaruvás, então tudo isso que a gente chama de taturana, que são aquelas fases larvais bem peludinhas, que tem pelos urticantes, inclusive, tem que ter cuidado, né, quando você acha um desse, e alguns até venenosos, né, mais venenosos, são fase larval de algum lepidóptero, tá? A fase larval de muitos desses lepidópteros são pragas agrícolas, praga de grão armazenado, algumas pragas lá que se alimentam de folhas, de frutos, de vagens, de brotações lá no campo. Então, a fase larval desses lepidópteros constitui importantes pragas agrícolas, uma ordem que tem muita praga de importância agrícola, tá? Aqui nessa imagem, abaixo, nós temos uma Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, destruindo aí as folhas do milho. Mas lembrando que lagarta do cartucho, inicialmente ela teve esse nome, né, por ela estragar ali as folhas de crescimento do milho, mas ela afeta várias culturas, não é só o milho não, viu, gente? Praga de amendoim, praga é extremamente polífaga, tá? O aparelho bucal do adulto da borboleta é diferente da fase larval. A fase larval dos lepidópteros tem aparelho mastigador, tá? E por isso que eles conseguem ali cortar a folha na alimentação, as vagens, os frutos que elas estão se alimentando e até algumas fases larvais se alimentam de grãos armazenados, né? A fase adulta, ela não é uma praga agrícola. Na fase adulta, as borboletas e as mariposas, elas não vão comer folha. Mas se você tem adulto, você vai ter fase larval. Então, é problema. Então, tem que controlar muitas vezes a fase adulta para evitar ter a fase larval, tá bom? Mas a fase adulta, ela não causa dano na cultura. A fase adulta se alimenta de néctar de flores, de exudados de plantas, de substâncias líquidas, tá? Aqui mostrando uma lagartinha comendo folha. Quando elas estão já nos seus ínsteres, quarto, quinto ínster, comem muita folha, né, as lagartinhas. Aqui eu fiz uma pergunta, né, mas já respondi. Os adultos dos insetos da ordem Lepidoptera são considerados pragas agrícolas? Acabei de responder, né? Os adultos, eles não causam danos, mas são pragas sim, porque é através deles que vai gerar novos indivíduos, mas na fase adulta eles não causam danos, tá? A fase adulta, eles têm aquele aparelho bucal que a gente estudou lá alguns dias atrás, né?
quando eu estava falando da morfologia dos insetos, tem um aparelho bucal sugador maxilar, que também é chamado de espirotromba. Ele vai se alimentar nessa fase adulta de néctar das flores, porque às vezes você vê a borboletinha visitando as flores ali. Linda, né? Ela está se alimentando de néctar, mas a sua fase larval está destruindo alguma plantinha. Mostrando ali, ela estende esse espirotromba na hora de alimentar, como vocês estão vendo, funciona como, aqui falando bem popularmente, um canudinho, né? Esse espirotromba é um aparelho bucal que ele vai sugar substâncias líquidas, néctar de flores, algum outro exudado líquido ali de plantas, tá? Ela, então, estende e, através, ele é um ducto, né? Ele vai sugar esse néctar de plantas, tá? O aparelho sugador maxilar dos adultos, né, de borboleta, deixa eu ver um aqui, que quando você captura, ela fica bem enroladinho o aparelho bucal. Às vezes você fala, nossa, mas essa aqui não tem, mas todas têm, porque quando tá recolhido, fica bem junto do corpo. Às vezes nem consegue ver, mas todos os adultos de Lepidóptero têm a espirotroma. Aqui os que eu tenho, deixa eu ver se tem algum que tá mais nítido a espirotroma. Tá todos recolhidinhos aqui, não tem nenhum muito nítido não, para mostrar para vocês, tá? Mas todos apresentam, e na fase adulta, a espirotroma. Esse aqui, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Acho que não vai dar, né? Mas tá recolhidinho aqui, ó. Parece uma molinha, mas a espirotromba recolhido. Quando ela vai se alimentar, ela estende essa espirotromba para se alimentar do néctar das flores, tá? Então, o hábito alimentar de adultos e fase larval é diferente, tá bom? Aqui na espirotromba, como eu disse, ele é um canal alimentar por onde vai passar esse alimento líquido. Aqui uma espirotromba estendida, ó, de uma mariposa, como é longa, né? As características dos adultos da ordem Lepidoptera. As asas, como eu disse, são membranosas e recobertas por escamas. A cabeça geralmente é arredondada, das borboletas e das mariposas, né? Aqui, deixa eu mostrar outra representante. Bem comum da gente encontrar, olha aqui, ó. Isso aqui é uma praga agrícola, inclusive. A cabecinha arredondada. Estão vendo os olhos? Olhos compostos bem grandes, lateralmente aqui. Que eu não estou vendo a câmera aqui, deixa eu ver se eu estou mostrando, vocês estão conseguindo ver, né? Aqui os olhos compostos por vários omatídeos que garantem uma visão em 360 graus e uma rapidez de voo. Insetos que têm voos rápidos precisam de ter uma visão bem aguçada. Aqui, mostrando o olho composto. Essa aqui está faltando uma anteninha, né? Mas aqui uma antena bem cetácea, né? Uma antena reta. Os olhos compostos por muitos omatídeos. E os ocelos, que são aqueles olhos que só percebem luz, geralmente eles ficam... E aí tem espécies que não tem, mas quando as espécies têm, a gente às vezes nem vê, porque fica entre os olhos aqui e fica escondido com essas escamas que recobrem o corpo, tá? Por isso que às vezes não é nítido. As antenas dos lepidópteros são inseridas próximo aos olhos. Aqui vocês estão vendo, ó, tá o olho, inserção da antena. Aqui na imagem também dá para ver, bem próximo dos olhos, as antenas são inseridas. As antenas são, algumas espécies têm antenas mais alongadas, outras antenas têm outros formatos, clavadas, pectinadas, tá? Deixa eu mostrar aqui uns outros modelos, não, outros formatos, né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui dos tipos de antena. Não tem uma imagem, né? Mas nós temos uma diversidade, não é que todos os lepidópteros têm o mesmo tipo de antena, não, tá? Essa aqui, por exemplo,
Deixa eu pegar uma outra. Essa é uma filiforme que eu estava mostrando, tá? Aqui é uma clavada, que ela tem uma protuberância maior na parte final da anteninha. Então, temos uma diversidade de tipos de antena. Essa aqui, ó, já é uma antena pectinada, ela parece um pentinho, tá? Ela tem vários dentições, digamos aqui, variações ao longo da antena, tá? Então, temos vários formatos de antenas aí dos lepidópteros. Os pálpos labiais são normais, mandíbulas geralmente na fase adulta são atrofiadas, porque elas tiveram a mandíbula em ação lá na fase larval, para usar na alimentação, no aparelho mastigador, né? Aqui mostrando os ocelos, que geralmente a gente não enxerga, porque ele fica recoberto pelas escamas. Aqui o local de inserção das antenas, sempre bem próximo dos olhos compostos das borboletas, né? O tórax e o abdômen, assim como todos os insetos, a divisão básica, cabeça, tórax, abdômen, né? Aqui eu não vou entrar muito em detalhe. As asas são inseridas aqui no tórax. O primeiro par de asa é inserido nessa porção do protórax e o segundo par de asas é inserido nessa porção do metatórax, tá? O tórax e também o abdômen ele é recoberto por escamas, assim como as asas. O abdômen geralmente é bem arredondadinho, como vocês veem aqui, ó. É bem arredondado o abdômen delas. Tem algumas que são bem robustas, né? Outras são mais pequenininhas. Então, mas o abdômen ele é tem essa característica de ser bem arredondado. Aqui mostrando outro abdômen bem arredondadinho. E recoberto também para os escamas. A maioria das espécies, a genitália do macho se abre entre o nono e o 10º urômero, e na fêmea no 8º urômero. A reprodução é sexuada, o macho e a fêmea copulam, a fêmea depois faz a postura dos ovos e vai eclodir desses ovos as lagartas, né? Em primeiro ínstar, e à medida que elas vão se alimentando, elas vão crescendo, né? E vão passando de ínstar, vão tendo a equidise e vão crescendo. Primeiro para o segundo ínstar, segundo para o terceiro, até chegar na fase de pré-pupa, pupa. Aí tem o período de pupa, que a gente chama também de casulo, né? E depois adulto. Aqui mostrando as pernas dos lepidópteros, tem tamanhos variáveis, né? Tarsos geralmente pentâmeros, com essa divisão em 5, os tarsos, que são essa última porção das pernas. Tem algumas famílias de borboletas que têm o primeiro par de perna atrofiado. Você não consegue ver, você fala, nossa, mas será que só tem 2 pares de perna porque o primeiro é atrofiado? Não tem nenhum caso aqui para mostrar para vocês, mas tem algumas espécies que têm o primeiro par de perna na borboleta, na fase adulta, atrofiado, tá? Aqui mostrando as estruturas, né, da perna, a coxa, o trocânter, o fêmur, depois vem a tíbia, o esporão modificado, que ajuda a fixar nas superfícies, parar ali numa parede, ficar quietinha, né? Assim como depois vem os tarsos, 5 segmentos, e no finalzinho dos tarsos tem uma garra, que também auxilia ela a fixar na parede. Às vezes você vê a borboletinha, a mariposa fixada na posição vertical na sua parede. Como é que ela para? Porque ela tem estruturas ali na sua perna que ajudam ela a fixar nessa posição, que são esses esporões, eu também chamado de epífise, no final ali da porção do tarso, tá? Os lepidômitos apresentam 2 pares de asas, a gente já falou, recoberto por escama de coloração bem variável, né? Eu mostrei aqui para vocês diversos lepidópteros de cores bem diferentes, né? Então, tem uma variação muito grande, e essas variações de cores ajudam a identificar
as espécies. Quando você tem espécies do mesmo gênero, aí a identificação a nível de espécie e até a nível tem que fazer uma descamação da asa e correr chave taxonômica, pela diferença de nervura das asas, que as asas apresentam nervuras, aí você vai encontrar qual que é a família, ou chegar até a nível de espécie também, tá? Aqui mostrando como que são essas nervuras. Quando ela está aqui recoberta de escamas, não é possível você ver essas nervuras. Mas a nível taxonômico, né, que não é para vocês a nível médio, nem a nível que faz um curso superior ou de agronomia ou de biologia, que vai estudar insetos, essa parte de taxonomia, de classificação a nível de família, no curso de agronomia, você não vai ter. Mas quando você faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, em entomologia, e você vai aprender a identificar e como identificar, correr chave de lepidóptero, de outras ordens também, e quais são as características que são avaliadas para você chegar a uma classificação a nível de espécie, a nível de família, tá? E para os lepidópteros, se leva em consideração os tipos de nervura, a disposição das nervuras da asa, tá bom? E aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, tá? Só falar para vocês que existe, e as nervuras da asa é um aspecto importante de classificação a nível de família e também espécies, mas não vou entrar aqui em detalhe nessa classificação. Algumas espécies possuem escamas especializadas chamadas de plúmulas, que são ligadas às glândulas secretoras e são liberadas para atração do sexo oposto. A fêmea, geralmente dos lepidópteros, é a fêmea que produz o feromônio de atração do macho, que libera ali no ambiente, e esse é atraído para a cópula, tá? E o feromônio é específico por espécie. A mariposa de lagarta do cartucho, o macho só vai reconhecer o feromônio da fêmea da mesma espécie. É específico para atração dessa espécie. E uma coisa que é bem comum, né? As mães, geralmente, quando eu era criança mesmo, minha mãe falava que as escamas de mariposa causavam cegueira, né? Porque elas são facilmente desprendidas, e a mãe falava pra gente, não falava para mim não mexer, né? Só que ela não cega, pode causar uma irritação ali na conjuntiva do seu olho, mas não cega, tá bom? Porque ela é bem pequenininha, então ela pode causar uma irritação, mas não causa cegueira não, tá bom? Professora. Oi? Antigamente, quando eu era pequena, a senhora falou aí da parte que a sua mãe falava das mariposas e tal. Antigamente, os meus familiares falavam que a borboleta causava cegueira. Ela causa também ou não? Não, é a Só mesma irritação. questão, né? É a mesma questão, a irritação, mesmo pelas escamas que ela libera, quando você encosta na asinha dela, né? E às vezes você passa a mão no olho, mas não causa cegueira. Pode causar uma irritação no seu olho, tá? Mas não cega, tá bom? Entendi. As antenas, eu tava falando de antena, né? Filiforme, que é, inclusive, eu mostrei uma aqui, que é essa anteninha reta, né? Parece um fio de cabelo, bem retinho. Aí mostrando uma adulta de Tisânia agripina, mas tem várias outras espécies, inclusive essa que eu tô aqui na mão, que tem uma antena filiforme. Antena clavada, que eu mostrei para vocês, inclusive eu acho que deixa eu ver pela coloração, não é a mesma espécie, não. Mas aqui mostrando a antena clavada, que ela tem ela é mais alargada na pontinha, ela tem essa protuberância maior na ponta. Isso é uma antena clavada, tá? A antena fusiforme, deixa eu ver se eu tenho algum aqui fusiforme. Eu não tenho aqui na coleção aqui nenhuma fusiforme, mas a diferença dela, ela vem retinha e na parte mais próxima ao ápice da antena, ela é mais dilatada um pouquinho, tá? Como mostra aqui no detalhe do desenho. Ela dilata e depois afina, diferente da clavada que ela dilata e termina arredondadinho ali a antena. A
filiforme, que ela tem uma voltinha no final da antena, aqui, ó. Essa não é filiforme, é estiliforme. Ela vem retinha e tem uma dobrinha aqui no final, tá? Temos a pectinada, que, como eu mostrei uma aqui, ela tem essas dilatações semelhantes aí a um pente, né? Parece os dentinhos de um pente. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Essa aqui é uma pectinada. Uma outra que eu mostrei também era, mas essa aqui dá para ver mais nitidamente. Deixa eu colocar mais próximo aqui. Não tá dando para ver muito bem, né, gente? Mas aqui eu acho que dá, ó. Estão vendo? Ela parece um dentinho, é recoberta por alguns dentinhos. Isso é uma antena pectinada. Então, só para vocês verem que tem uma diversidade grande de tipos de antena nos lepidópteros, né? Reprodução, como eu disse anteriormente, é sexuada. Tem o macho, tem a fêmea, realiza uma cópula, a fêmea faz a postura dos ovos, a fêmea sempre vai fazer a postura dos ovos numa planta ou num local em que tem uma fonte de alimento para suas larvinhas. Ela tem a preocupação, né? E ela não, esses insetos, os insetos em forma geral, eles não cuidam da sua prole depois. Eles fazem a postura ali próximo à fonte de alimentos e eles vão se virar, né? Digamos assim, para sobreviver. Vão enfrentar diversos problemas, por exemplo, predadores, né? O homem controlando ele nas lavouras e quem conseguir se salvar vai continuar aí a propagar aquela espécie. Mas a fêmea tem a preocupação de fazer sua postura sempre próximo ou nas folhas, ali quando é um inseto que se alimenta de folhas, vai fazer a postura nas folhas de uma planta que seja fonte de alimento para aquela fase larval daquele lepidóptero, né? Aqui mostrando um conjunto de ovos, né? De um lepidóptero, essa aqui é a espécie Spodoptera frugiperda. Até postei esses dias no Instagram lá do curso, uma foto da postura de Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, em folha de milho. Essas posturas são camadas, ela faz ali, tem 2 camadas, e depois ela recobre esses ovos com as próprias escamas da sua asa, ela bate as asas ali para recobrir com as escamas, para proteger esses ovos, tanto de desidratação, né, pelo calor, e é uma postura muito grande, que chega a ter aí de 50 a 300 ovos em cada massa dessa de ovos, que esse Spodoptera frugiperda faz a postura, né? Só que um adulto, ele não faz uma postura apenas na vida, né? Pode fazer aí, ao longo do seu ciclo de vida, que não é muito longo, de 1.500 a 2.000 ovos, tá? Ao longo da sua vida. Tem espécies que fazem a postura como como esse Spodoptera, que é em camadas, e algumas espécies que os ovinhos são ali dispostos de forma isolada na folha, tá? Que eu falei, né, reprodução dos lepidópteros tem muita interferência sexuada. Uma coisa que interfere muito na duração dos ciclos, por exemplo, a fase de incubação do ovo, a fase larval, a fase de pupa e a fase de adulta, é temperatura. Temperatura interfere muito no ciclo de vida dos insetos, não só de lepidópteros. Se você está no inverno, o ciclo de vida de um lepidóptero é muito mais longo. Temperaturas mais baixas, o período de ovo é mais longo, o período de fase larval de um ínstar por outro é muito mais longo. Agora, no verão, primavera, verão, por que a gente tem tanto inseto e nessa época que tem mais cultivos também a gente tem tanto problema? Porque no verão, o desenvolvimento dos insetos é muito mais rápido. A temperatura tem uma interferência muito grande no ciclo de vida dos insetos, tá? Em geral, quando você vê um adulto, pode saber que tem fase larval, porque os adultos não se afastam muito ali do local onde tem fase larval, porque é um local de oviposição. Então, o adulto está ali fazendo as posturas naquela planta. Se você vê adulto, então até no monitoramento, quando você vê os adultos, pode
entrar ali, até se encontrar, né, o número de indivíduos no monitoramento que atinge o nível de controle, já entrar com pulverização. Porque se tem adulto, vai ter larva. E a larva é o problema na cultura, né? Tem algumas espécies que apresentam hábitos migratórios, né? Mas hoje, as nossas espécies de problema na agricultura, ela não migra, porque ela tem cultivos praticamente o ano inteiro. Você tem primeira safra, segunda safra, né? Então, elas não migram. Como tem uma grande diversidade de alimento ao longo do ano, elas ficam por ali mesmo, até facilitou para elas, né? Muitas espécies. Deixa eu aumentar aqui esses slides. É mais fácil. Esse aqui é só para mostrar para vocês a duração e a viabilidade do ciclo de espodóptero em diferentes temperaturas, só para ver, e também aqui tem diferentes alimentos, né? Alimentou com milho e com folha de arroz, folha de milho e folha de arroz, espodóptero. Só que eu quero que vocês vejam a duração do ciclo total de ovo adulto em temperatura diferente, para vocês verem aqui. A 18 graus Celsius, que é uma temperatura mais amena, de ovo até adulto, levou uma média de 77,3 dias usando a folha de milho como alimentação. Alimentando com arroz, 69,5. Lembrando, gente, que o tipo de alimento interfere muito no ciclo também, como vocês estão vendo aqui nesse estudo. Por quê? Porque difere a quantidade de nutrientes. Se uma planta é mais nutritiva, ela vai reduzir o número de dias entre um íster e outro, então o ciclo vai ser mais rápido. E até de uma variedade, por exemplo, de soja para outra, você tem diferença no ciclo desses insetos, tá? Agora, analisando aqui na temperatura de 32 graus Celsius, né? O ciclo aqui ficou bem mais curto, ó, gente, 22,9 dias, contra uma temperatura quando era 18, 77 dias, como diminui. Então, no verão, primavera, verão, o ciclo é muito mais rápido desses insetos. Aqui, falando de um exemplo de um lepidóptero praga, que é a lagarta do cartucho, né? E aqui nessa fase, já com a temperatura mais alta, o tipo de alimento não diferiu aí em número de dias, né? 22,9, 22,7. Isso não tem diferença, né? Então, o que diferiu mais nessa fase aqui foi a questão da temperatura mesmo, reduzindo o ciclo. Quanto mais quente, mais rápido esses insetos se desenvolvem, tá? Só para mostrar isso aqui para vocês. As lagartinhas, então, eclodem dos ovos, né? E elas começam a se alimentar. Inicialmente, o dano causado na planta é muito pequeno, porque elas são muito pequenas, elas comem pouco. Mas à medida que vão crescendo, aí vai aumentando o dano, né? Porque elas vão necessitando de uma maior quantidade de folha, ou tem umas que se alimentam de frutos, uma se alimenta de folha, de fruto, de vagem, de tudo que achar pela frente, né? Bem polífagas mesmo, bem devastadoras. Então, à medida que ela vai ocorrendo as equidizes e vai passando do primeiro íster para o segundo íster, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, dependendo da espécie, né? Tem 6, tem umas que tem 4, dependendo até da fonte de alimento, esse número de íster pode ser variável também. Mas, no geral, aí tem de 5 a 8 ínsers larvais, dependendo da espécie, do alimento e das condições climáticas. Então, à medida que ela está num íster mais elevado, quarto, quinto íster, ela vai comer muito mais folha. E aí começa a causar mais danos na agricultura. Mas o que é ideal? Controlar o adulto, para ele não chegar a fazer oposição, e controlar a lagartinha quando está pequena, né? Para você também não ter muitos danos ali de redução de área foliar, de redução de qualidade de frutos. Por exemplo, tem a espodóptera, que é praga no milho, eu falei que é praga de muitas culturas, inclusive do tomate, perfurando frutos de tomate, e de muitas outras culturas, né? Essa aqui é a Helicobacter parmígera, né? Bem preocupante, chegou aí, os primeiros relatos da armígera no Brasil foi em 2011. Ela se parece muito com a Helicoverpa zé, porque são do mesmo gênero, né? Então, inicialmente, era difícil diferenciar no campo, e até hoje é um pouco difícil, né?
Mas ela tem um hábito, a armígera, de encurvar, quando é tocada, ela encurvar a região da cabeça, né? E ela é muito mais difícil de controlar, porque os indivíduos que chegaram aqui no Brasil, não se sabe como, provavelmente material vegetal com presença desses lagartos que chegou de outros países que tinham presença dessa praga, e já chegou com muita resistência a inseticida. Então, poucos inseticidas controlam ela de forma eficiente. Ela é muito devastadora. Até na época que eu fazia pós-graduação, capturaram algumas e colocaram num copinho de plástico. Ela chegou a comer mesmo o plástico e fugir, umas que tinham capturado. Então, ela é muito agressiva nos seus danos causados na cultura e altamente prolífica. Come milho, come folha de soja, come vagem de soja, é muito prolífica, ela é muito devastadora, né? E quando começou a registrar ela aqui, teve uma corrida para liberar de forma emergencial alguns inseticidas para tentar reduzir os problemas dela na lavoura, né? Essa ilustração aqui é só para mostrar as fases de desenvolvimento desde o ovo até o último íster. Depois ela vai ser uma pulpa e depois uma mariposinha, né, um adulto. Da Helicoverpa punctígera, tá? Aqui mostrando o ovo, o primeiro íster, para vocês verem, que eu coloquei aqui, o tamanhozinho, uma ilustração, né, gente? Mas para ver o tamanho, como ela é pequenininha no primeiro, aí depois ela tem uma troca de equidise, aí ela vai crescer mais um pouquinho, e até chegar, quando ela está no sexto íster aqui, come muito, viu? Come muita folha, come muita vagem, causa muitos danos na agricultura. Essa aqui é uma Spodoptera já próxima à fase de pré-pulpa, bem grandona, né? Aqui para mostrar que as características da lagarta, né? As lagartas são geralmente aí eruciformes, a cabeça é distinta do resto do corpo, você consegue ver a cabecinha dela aqui, e aqui o corpinho, né, todo arredondadinho. Muitas têm aqui no tórax essas perninhas, né, os pares de pernas, algumas não têm, e algumas têm o que se chama de falsas pernas abdominais, que elas vão ter só nessa fase de larval, na fase adulta ela vai ter só as pernas torácicas, né? E essas perninhas abdominais, essas falsas pernas, são para ajudar ela a locomover. Imagina se ela não tivesse essa, como é que ela ia andar sobre a folha, né? Então, são pernas ali que ajudam ela a se locomover sobre sobre a folha, sobre a planta, sobre qualquer ambiente que ela estiver. Pernas abdominais ou falsas pernas, né? Na maioria das lagartas, tem 5 pares dessas pernas abdominais, elas são ali só na fase larval, como eu disse para vocês, elas não permanecem na fase adulta. E algumas espécies, muitas espécies, têm no final ali do abdômen, esses colchetes que funcionam como ganchos, né, que auxiliam esses lepidópteros a se locomover sobre as folhas, os ramos da planta, né? Os colchetes também estão presentes em lagartas que broqueiam plantas, como a Diatreia saccharis, que ficam no interior do como da cana-de-açúcar. Esse aqui são o macho menorzinho, né, da Diatreia saccharis, que são na fase larval a broca da cana, e a fêmea de Diatreia saccharis. Elas têm uma característica, uma anteninha bem plumosa de Diatreia saccharis. E aqui está a fase larval, no interior do como, ela fica dentro do como da cana-de-açúcar, é uma praga das mais prejudiciais para a cana-de-açúcar, é a Diatreia saccharis, né? O número de falsas pernas é bem variável, né? Por exemplo, as lagartas da família Geometridae apresentam apenas 2 pares de falsas pernas. Aí ela anda com essa característica, né, de sempre fazendo um luzinho ali no meio do corpo, quando ela vai caminhando. Algumas espécies de lepidópteros na fase larval apresentam o corpo todo recoberto por cerdas ou pelos, e muitos dos quais são urticantes, né? Que a gente vê já fica... E é uma forma de defesa delas, tá?
que a gente chama comumente, bem popular aqui, né? A gente chama de taturano. Deve ter outros nomes populares em diferentes regiões do Brasil. Então, e tem algumas espécies, não essas comuns aqui na nossa região, mas tem espécies que eu já li que são muito venenosas, tá? Podem causar problemas sérios aí na saúde. Para quem é mais sensível, até essas espécies mais simples que a gente encontra aqui na nossa região, pode causar febre, tá? Na pessoa. Então, tem que ter cuidado. Às vezes é acidental, né? Você encosta numa planta e não tá vendo, tem uma lagartinha dessa, ela lança essas cerdas e que tem veneno, tá? Tem substância urticante, na verdade. É uma forma de defesa dessas lagartas, né? De algumas espécies, não são todas que apresentam, né? Acho que é um vídeo, mas não tá abrindo, que é um vídeo da Helicoverpa parmígera comendo uma planta. Não tá abrindo aqui. A distribuição dessas cerdas é chamada de quetotaxia e é muito usado para classificar espécies de lepidópteros na fase larval pela distribuição de cerdas, tá? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, não. Aqui estão mostrando que tem lagartas que são glabas, que não tem nenhum pelo, lagartas com pelos curtos, muito peludas, lagartas espinhosas. E também tem umas que tem umas verruguinhas, nas verruguinhas que saem os espinhos, tá? Algumas espécies, na fase de larva, elas apresentam uma glândula, né, que secreta fios. Esses fios são para produzir as suas pupas. E aí entra uma espécie que é importante, né, que inclusive a Bombyx mor, que é a espécie do bicho da seda, que é um lepidóptero. Que ela secreta um fio para construir seu casulo. E esse fio, depois, ele para um processo ali de extração, vai formar os fios da seda, que vai formar o tecido de seda, que é um tecido caro, né? A seda verdadeira. Então, a seda verdadeira, ela tem origem em um lepidóptero, tá? E essa espécie, a Bombyx mor, ela secreta esse fiozinho de seda para a produção do seu casulo, para uma glândula que ela tem, uma glândula labial. Algumas espécies também têm secretam esse fio de seda que auxilia ela a não cair da planta. Ela escapa ali do galho da planta que ela está se alimentando. Ela tem um fio de seda que auxilia ela a ficar, não cair no chão. Ela depois volta, né, e vai para a planta. Outras espécies não apresentam isso, tá? Não é uma característica geral de todas as espécies de lepidópteros. Aqui nós temos algumas pupas, né, que também são chamadas de crisália, de casulo, né, e tem vários tipos, dependendo da espécie. Tem pupas que são livres, que elas não ficam presas em nenhum lugar, no caso de pupas, por exemplo, de Spodoptera. E aqui nós temos o caso de uma pupa que fica fixa em alguma estrutura, um galho. Até na casa da gente, a gente acha de vez em quando uma pulpinha de um lepidóptero, né? Esse aqui é uma polpa do tipo obiteca, que é possível você ver as apêndices aqui, onde vai ser as perninhas, cabeça, o abdômen. Você consegue identificar, né? Temos as polpas fixas, nuas, casulos e em estojo. As fixas são aquelas que sempre prendem uma extremidade na planta, né? Que elas tecem um fio que fica fixado no ramo, ou fica fixado ali na madeira do telhado da casa, a gente acha, né? Aqui mostrando todo o ciclo de fase de pupa de uma borboletinha aí da espécie Phoebus senae. Desde a fase de pré-pupa, né, ela chegou no último íster larval, ela vai empupar. Ela se fixa pela porção do abdômen na folha, e aí ela começa o processo de formação da pupa, tudo comandado por hormônios, né? E ela vai ficar ali alguns dias até que saia o adulto nessa metamorfose completa, né? Olha como ela é bonita. A pupa do tipo obiteca é muito característica das mariposas da família Noctuide, incluindo aí a Spodoptera dessa família, né? E elas
também da família Sphingidae, tá? E elas ficam no chão, recobertas ali por torrões de solo. Aqui o casulo, né, que é a característica do bicho da seda, da Bombyx mori, que ela, ao final do seu período larval, ela vai tecer esse casulo com fios, né? E aqui tá os casulinhos, ó. Isso aqui é uma criação, pessoal. Tem as fazendas, né, que criam o bicho da seda. Eles não são criados aí naturalmente, né? Porque você precisa de um grande volume de casulo para produzir o tecido. Aqui mostrando ela ao final quando ela entra em fase de pré-pupa, tecendo os fios de seda com essa glândula que ela tem labial. Aqui é uma outra espécie que algumas espécies, né, da família Pisistidae, elas tecem um tipo de estojo que elas usam desde pedaços de madeira e também os fios que ela vai tecendo, formando esse estojo que um dos insetos que formam é chamado aí, popularmente de bicho cesto. Aqui nós temos duas espécies, depois que então passam por essa fase de pupa, vem a fase adulta, né? Que nós temos a emergência do adulto, de duas espécies aqui, a Phoebus senai e a Bombyx mori, que é o bicho da seda. Bom, pessoal, nosso horário já é 11h02, né? Não vai dar para a gente terminar todo o conteúdo de Lepidopsis, mas está faltando pouco. Então, na próxima aula, semana que vem, a gente continua, que eu vou continuar falando aqui de algumas características e depois falar de algumas pragas, né? E são muitas pragas dessa ordem, então não dá para a gente finalizar hoje, não. Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se alguém deixou alguma dúvida aqui. Eu posso entregar o trabalho essa semana? Pode, Pedro. Se está pronto, pode entregar, tá bom? Eu falei assim, a data limite é dia 25, mas quem já finalizou pode ir me mandando, que é até bom, porque não fica acumulado. Eu já vou corrigindo, já vou lançando a nota, tá bom? Então, quem for finalizando pode ir me mandando, ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre a coleção, sobre a aula? Eu vou deixar uma atividade no Class para valer nota e valer frequência, tá bom? Sobre a aula de ontem e a aula de hoje. Se tá tudo tranquilo, agradeço a presença de vocês. A gente se encontra, então, na terça-feira que vem. Continuamos falando de Lepidóptero e depois começamos a falar da próxima ordem. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima ordem que nós vamos estudar. É a ordem Hymenoptera, que é a ordem das abelhas, a ordem das formigas, das vespas, dos marimbondos, né? Então, a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada, gente. Um bom almoço, boa tarde. Obrigada. Falou, professor. Até mais. Até mais.